uma grave crise com esta manifestação prevista para o dia 15 contra o Congresso, contra o Judiciário. Evidente que aí existem interesses ideológicos, existem interesses que são de defesa do governo federal, o executivo, em detrimento do Congresso. Então as redes sociais acabam em polvorosa e cada um querendo defender o seu interesse. O que a gente tem que preservar é a democracia, que é o direito sim de contestar, o direito de questionar, mas evidente sem o interesse escuso ou escondido, ou um interesse, na verdade, de manutenção do poder do executivo em detrimento dos outros. Deve ocorrer uma harmonia entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário e também a própria sociedade. Quando um fato beligerante, quando um fato de guerra é provocado, evidente os ânimos podem ser exaltados. E mais, está prevista a votação de uma PEC sobre o frete dos caminhoneiros, se tem um preço mínimo, se é constitucional ou não. E ao mesmo tempo, com essa crise econômica mundial devido inclusive ao coronavírus, o preço do petróleo sofreu um baque terrível. E isso vai repercutir também nas bombas, em detrimento do povo que precisa se locomover, da economia que precisa se locomover também. A Petrobras deve sofrer um revés muito forte aí. Então, são 3 fatos que eu estou apenas citando aqui, de vários outros que poderão justificar ou provocar uma comoção. E quando a pessoa incentiva atos de beligerância, ou então contra um poder constituído, isso pode fragilizar a democracia e dar um entendimento de que seriam melhores os caminhos aqueles ditados pelos militares, ou então que no Congresso só tem ladrão, ou então que no Judiciário só age em favor dos ricos e não dos pobres. Fica aquele imaginário assim, e olha que nós temos aí mais 10 milhões, 11 milhões de pessoas desempregadas, nós temos um cenário de alta violência ainda em vários locais, de várias situações de miserabilidade. Então todo esse caldeirão aí, misturando tudo, pode virar um barril de pólvora. E cabe então a quem a pacificar? Os líderes. Tanto assim que você pode ver que o Congresso deu uma paradinha quando o Bolsonaro investiu, afirmando da situação do próprio Câmara dos Deputados, os senadores, né? Então a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal deu uma recuadazinha, porque percebeu que se fosse para o confronto seria pior. E tanto assim que foram aprovados os projetos iniciais aí da reforma administrativa, como também já foi aprovada a reforma da Previdência. É sério se continuarmos nessa batalha, nessa luta, nessa guerra. O que pode acontecer é que o país, ao invés de progredir, vai entrar num conflito terrível. Estão de olho já nas eleições agora municipais, e essas eleições são importantes para os deputados, tanto assim que o jornal Folha de São Paulo mostrou que os deputados já estão diminuindo o número de reuniões, porque estão de olho já na base eleitoral para garantir que os seus aliados ganhem as eleições e eles se perpetuem no poder. E esse aspecto aí que a gente também observa. É um país que precisa ter cabecinha no lugar, viu? Porque do jeito que está aí, sem um líder, sem uma voz, sabe? Aquela voz potente, correta, séria, parece que nós estamos entrando apenas no jogo da política rasteira. Não é bom para o país, que poderia muito bem amadurecer e sair dessa situação tão grave. Porque aquele pobre é que precisa de alguém olhar por ele. E nem isso estão fazendo.